Boa noite. Dando continuidade à nossa aula de Linux escada, nós estávamos construindo uma aplicação que continha uma tela com uma lata, uma esteira, um envasador, um texto de status e um display. E a interface da nossa aplicação era essa daqui. Detalhes diferentes que a gente aprendeu durante o desenvolvimento dessa interface foram, primeiro, a opção de esconder a barra de título e, segundo, o uso de um script ao rodar a aplicação que ajusta a nossa tela para ficar centralizada no meio da tela do computador. Para isso, nós temos uma tela no formato janela, com uma resolução fixa aqui de 720 por 400 pixels, que através do nosso script é posicionada no centro da tela. O script, quando feito exatamente dessa forma aqui, acaba sendo genérico o suficiente para funcionar para qualquer tamanho de janela e também para qualquer resolução da tela do computador. Ele sempre vai manter a sua aplicação centralizada. Então a ideia hoje é nós continuarmos o desenvolvimento dessa aplicação de forma a tornar ela funcional, de forma a fazer com que ela execute o enchimento das latas, a contagem delas e exiba um texto de status. Para isso a gente começa aqui no Organizer, em Tags, criando duas tags. Uma vai ser a demo que comanda a posição da nossa lata e a outra vai ser a demo que comanda a quantidade de líquido na lata. Então a gente vem aqui criar nova tag, demo, duas. O nome não adianta mudar agora, porque de qualquer forma as duas tags vão ter nomes diferentes. Então aqui elas vêm numeradas. Essa daqui eu vou mudar o nome dela para horizontal, visto que ela vai mover a horizontal da caixa. E a segunda eu vou alterar para qtd underline lata. Ela vai falar a quantidade de material que tem dentro da lata. A nossa tag de quantidade de lata vai ser uma dente de serra de subida, porque o objetivo dela é que a nossa lata comece zerada, enche gradativamente e imediatamente volte a ser zerada. Porque na verdade o que a gente vai construir nesse programa é um script que mantém essa tag parada em 0 até a lata chegar na posição de enchimento, faz essa tag voltar a se mover enquanto ela está na posição de enchimento, enche até o final. Quando encheu até o final, para a tag cheia, leva a lata até o final da tela e faz aparecer novamente a lata no começo da tela com o valor vazio. Então nós precisamos de uma subida gradual e uma descida instantânea, já que vai descer quando a gente trocar de lata e vai subir quando a gente encher a lata. Os limites vão ser de 0 a 100. Incremento, espera, período pode ser de 1. Nome, quantidade de lata, descrição, quantidade de lata. Já a tag de horizontal vai ter que ser também uma dente de serra de subida, já que a nossa lata vai ter que avançar gradativamente.
Então, a posição em x é um valor que vai subir gradativamente e retornar instantaneamente, já que ela vai ter que vir a próxima lata do começo da tela sem que apareça uma lata voltando, já que a ideia é simular uma nova lata cada vez que a gente passa na tela. Na prática, nós só teremos uma caixa dessa daqui, que corresponde à nossa lata, mas quando ela estiver fora da tela, ela vai pular do final para o começo para dar a impressão que nós temos a próxima lata chegando. Portanto, o limite inferior dessa tag eu vou definir como menos 100, que daí eu utilizo o valor em x da caixa, da lata, como o valor da tag. Se começar em menos 100 e a minha lata tiver 100 de largura, o que vai acontecer é que a minha lata vai começar imediatamente antes do começo da tela. Se a minha lata tem 80, eu mudo para menos 80, e assim por diante. E o limite superior vai ter que ser a largura da tela mais o tamanho da lata, para a lata sumir da tela antes dela voltar. Então, o limite superior, a nossa tela é 720 pixels, com mais 80 de largura da lata, 800 pixels. Eu vou definir incremento como 5, espera como 5 e período como 5 nesse exemplo. Percebam que o incremento de 5 faz com que, quando a gente montar o script, nós precisamos necessariamente utilizar valores múltiplos de 5 na hora de encontrar a posição da lata. Não esqueçam disso. Feito isso, nós temos as nossas duas tags e agora nós podemos começar a desenvolver os scripts que fazem com que essas tags surtam algum efeito útil na aplicação, que seja o de movimentar a nossa caixa de texto, a nossa grafo de barras, aliás, ou o de encher a nossa barra. Para isso, durante cada atualização da nossa tag de posicionamento horizontal, eu vou atualizar a posição da caixa, da lata. Então, a gente vem em scripts, dentro de horizontal, e coloca onValueChange, ou seja, ao atualizar o valor. Toda vez que atualizar o valor, eu quero que o elemento lata.x seja igual ao valor da tag. E também lá no início da aplicação, então a aplicação, ao iniciar a execução, eu vou querer que horizontal seja igual a 0, para garantir que a minha tag vai começar com o valor de 0. Não, menos 80, aliás, porque daí a lata vai começar fora da tela. E horizontal.enable, que é a propriedade da tag horizontal que identifica se a tag está em execução ou está parada. Então, vai ser igual a 1. A ideia aqui é garantir que no início da aplicação a minha lata comece se movimentando, visto que ela vai começar na posição inicial mínima, vai começar com o movimento da tag demo ativado. Esse ponto enable é exatamente a mesma coisa que essa marquinha de habilitado aqui, só que a gente pode controlar dentro do script durante a execução do programa. Vamos ver o que aconteceu.
Lembrando que a cada atualização da tag horizontal vai mudar a posição da caixa. Temos aqui a caixa em movimento. Só que a gente precisa fazer ela parar, encher e mostrar um texto aqui. E fazer a contagem. Então, para que a caixa pare aqui, eu vou na mesma script da horizontal e vou avaliar se o valor da própria tag horizontal for igual ao valor que corresponde a essa posição central aqui, então pare a lata e comece a encher. Para isso a gente utiliza um if aqui, se, e aí você coloca aqui dentro a condição horizontal igual a 310 pixels aqui, 310, então horizontal.enable é 0 e também lata.enable é 1. Essa linha é para parar essa tag e essa linha é para começar essa tag. Na verdade não é lata, né? É QTD underline lata. Com um detalhe, nós não fizemos nada que faça com que essa caixa receba o valor da tag QTD lata. Então nós temos que vir em telas, tela 1, lata, tags e adicionar a própria tag QTD lata como uma barra no nosso gráfico de barras. Percebam que agora nós temos a nossa barra aqui. Então, alguns ajustes que nós podemos fazer na nossa barra: espaçamento 0, 3D nenhum. Agora nós temos percebam que até o momento nós temos o valor habilitado aqui por padrão. Então se a gente executar dessa forma, a lata vai ficar enchendo para sempre. Não é exatamente o resultado, digamos assim, ideal, né? Também cabe aqui fazer um ajuste de alinhamento. Então a gente vai diminuir para 290. Aí ficou bem no meio ali. E ajustar os scripts para condizer com o que eu realmente quero. Que é QTD lata no início do programa não estará habilitado. Também dá para fazer isso pelo script. Então a gente vem aqui e coloca aplicação scripts on start running, adiciona QTD lata igual a enable igual a 1. 0. 1 seria para que ela começasse enchendo. 0 vai fazer com que ela comece sem encher. E também, do mesmo jeito que eu fiz no horizontal, eu vou fazer aqui com QTD lata igual a valor mínimo 0. Aqui, em vez de utilizar menos 80, que é o valor mínimo que eu sei, que eu digitei, eu posso fazer com que o próprio script encontre o valor mínimo, escrevendo horizontal.lowLimit. Para saber essa propriedade, a gente vem no App Browser, encontra a nossa tag e encontra aqui, ó, High Limit,
low limit. Esse é o limite alto, esse é o limite baixo. Mesma coisa eu posso fazer com o QTDLATA. QTDLATA vai ser igual a QTDLATA.lowLimit. Dessa forma a gente garante os valores mínimos e garante as condições iniciais corretas para que o programa sempre inicie de forma consistente. Percebam que, independente de onde eu pausar o processo, ele sempre começa do começo, já que o meu script está especificando as condições necessárias para que isso aconteça. Então, do jeito que a gente fez agora, ele vai começar, vai chegar aqui, vai encher e vai ficar enchendo para sempre. Porque falta fazer o próximo passo do script, que é o da própria lata, quantidade da lata. Percebam que o horizontal, quando o valor muda, chega no limite, ele para, começa a encher. Não há uma condição dentro desse próprio script que vá fazer com que ele saia daqui. Eu preciso fazer com que o script da quantidade da lata, que eu vou criar agora ao atualizar o valor, comande o horizontal, do mesmo jeito que eu fiz o script do horizontal, comandar a quantidade da lata. E esse vai funcionar assim, ó. Se QTD lata for igual a QTD lata.highLimit, ou seja, quando a lata terminar de encher, pare a lata. Então, QTD lata.enable, pare de encher a lata e faça o movimento da lata voltar. Horizontal.enable igual a 1. Porém, se eu só fazer isso, o que vai acontecer é, ele vai chegar aqui, vai parar a lata, começar a encher. Vai chegar aqui, vai encher a lata, quando terminar de encher a lata, ele vai parar de encher a lata e vai começar a andar. Mas a coordenada inicial, quando ele começar a andar, é 310. 310 é mandar ele parar. Então vai dar problema aqui, porque vai ficar nessa de loop infinito entre parar a lata ou voltar a andar a lata. Para evitar esse problema, nós precisamos exigir horizontal igual a 315. Dessa forma eu garanto que a minha lata vai avançar antes de voltar a andar. Então, ajusta a quantidade da lata como parado, ajusta o horizontal como um ponto à frente. Lembrando que o meu incremento é 5 pixels, então aqui eu preciso usar um múltiplo de 5 pixels, senão vai dar problema nas próximas rodadas do script. E o enable do horizontal a gente ativa de volta. Da mesma forma, eu vou adicionar um comando aqui para que o meu contador aumente 1, porque eu acabei de terminar de encher a lata. Só que para o meu contador fazer essa exibição, eu preciso ter uma variável que armazena o valor do contador, que eu vou criar agora. Então, uma tag nova, vai ser uma memória, eu vou chamar de contador. E a gente volta lá no nosso script da quantidade da lata e escreve aqui contador é igual a contador, valor que ele já tinha, mais 1. E da mesma forma, aqui na aplicação, ao iniciar a rodar, a gente coloca contador igual a 0, para garantir que ele vai começar o programa zerado. Feito isso, a gente pode testar de novo e ver como é que ficou. Chegou aqui, encheu e passou. Só que veio uma lata cheia, então falta mais alguma coisa. E também o contador não está
exibindo nada, então falta duas coisas. E também o texto não está aparecendo, então faltam três coisas. Vamos concluir. Para o contador funcionar, basta vir aqui em propriedades do display, adicionar a tag contador. Já está ali. 0, passou 1. Para fazer o campo de texto funcionar, basta a gente ajustar as zonas e definir a tag. A tag que comanda o campo de texto vai ser a tag de horizontal, visto que o estado da lata é proporcional ao valor da posição dela. Quando ela está nessa posição antes do enchimento, ela está sendo levada para encher, levada uma nova lata. Quando ela está parada no 310, ela está enchendo. Quando ela está acima do 315, ela está sendo levada cheia. Então, aqui, na zona levando nova lata, a gente vai colocar de 0 a 309. Enchendo lata pode ser considerada nossa zona padrão. E levando lata cheia de 300, pode ser 311, já que 310 é o valor exato para a lata ficar enchendo, até qualquer valor. Tá 20.000 aqui, porque contanto que seja um valor maior que a tela, não vai fazer diferença. A nossa tela tem 720, no pior caso teria que ser um valor máximo de 720 mais 80, que é a largura da lata, 800. Então, tá feito. Agora tá aparecendo o nosso texto e tá funcionando o nosso contador. Só falta fazer a lata esvaziar na hora que ela é trocada. Para fazer isso, nós vamos no script da horizontal da lata e adicionamos mais uma condição, que vai ser se horizontal é igual a horizontal ponto high limit, ou seja, quando a horizontal chegar no limite máximo. Então, QTD lata é igual a QTD lata ponto low limit. Isso vai fazer que quando eu chegar no final aqui, eu ajuste a quantidade dentro da lata para o mínimo, ou seja, esvazie a lata. A gente confere o script, fecha, executa e vê se vai fazer o que foi pedido. Fez, porém percebam que está aparecendo enchendo a lata quando a lata está antes da tela. Isso não é correto. A lata não está enchendo antes da tela. Isso está acontecendo porque aqui no nosso campo de texto, o valor mínimo da zona levando lata é 0. Só que, na verdade, a nossa lata começa em menos 80, então o valor mínimo precisa ser menos 80. Aí fecha, aplica, agora está resolvida essa inconsistência. Por fim, para ajustar a cor dessa lata, nós precisamos primeiro adicionar a tag, por isso eu não fiz isso na aula anterior. Segundo, vir aqui em cores das barras e trocar a cor da barra. Tá feito então o nosso exercício de exemplo de simulação de envasamento de latas. Até o momento é o exercício mais complexo em termos de scripts que a gente fez, mas
ainda é só o começo. Então, divirtam-se e até a próxima.